mais um Mente Sã. A vida de uma pessoa com ansiedade não é o drama que muitos pensam. É, na verdade, aquela inquietude no coração que poucos sentem. A finalidade da ansiedade, como nós vimos na live anterior, é de nos proteger dos perigos que ameaçam a nossa existência. Ela não pode ser evitada, mas pode ser reduzida a níveis normais, né? E usada, inclusive, para abrangência da nossa vigilância e atenção. E aí, nós vimos também que a ansiedade, na verdade, ela é uma reação natural diante de sinais que vão indicar situações de ameaça que pode se aproximar da gente. Então, assim como o medo que nos prepara, né, para enfrentar ou até mesmo para escapar do perigo, a ansiedade ela também tem um papel muito importante na nossa sobrevivência, né? Até porque ficar ansioso, por exemplo, diante de uma tarefa pode ser muito benéfico, né? Até porque vai aumentar a nossa atenção e também o nosso desempenho. Só que em alguns casos, a ansiedade que é experimentada ela é tão intensa que vai prejudicar esse funcionamento, né? E vai causar, inclusive, um sofrimento significativo. Então, nesses casos, nós podemos afirmar que aquela ansiedade ela já se tornou patológica e podendo caracterizar até mesmo como um transtorno de ansiedade. Até porque, de acordo com o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, né, os transtornos de ansiedade, eles compartilham, né, características de medo e ansiedade, só que em excesso, né, inclusive aquelas perturbações comportamentais relacionadas. Então, os sintomas eles vão ser divididos, né, em sintomas subjetivos, né, que é referente àquela percepção de sensação desconfortável, como, por exemplo, a inquietação, a preocupação, a angústia, né? E também os sintomas físicos, que é referente à sensação do nosso corpo. E aí vem aquela palpitação, a falta de ar, né? Aquela transpiração excessiva, né? Calafrio, entre outros. E os transtornos de ansiedade, eles vão se diferenciar do medo e até mesmo daquela ansiedade adaptativa, né? Até porque eles vão ser excessivos e persistentes, né? Diante desse período. Então, eles se diferem, né, da ansiedade e do medo provisório por conta da frequência, né, e também da prevalência, da persistência. E aí a gente vai poder falar também do transtorno de ansiedade pela separação, né, o transtorno de ansiedade social, o mutismo seletivo, existe também o transtorno do pânico, a agorafobia, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e também aquela que é tida por conta de indução de medicamento ou substância, né? E nesse período de pandemia, os relatos, né, na verdade, que chegavam no consultório, era principalmente sintomas, por exemplo, assim, do medo, né, alterações de sono, alteração no padrão alimentar, insônia, dificuldade de concentração, né, aumento do uso de álcool, né, de tabaco. E tudo isso foi por conta desse cenário atual que corroborou para esse aumento de estresse, né? E aí elaborar estratégia para lidar com situações como essas são muito importantes. Então, por exemplo, como nós dissemos, reduzir, né, a forma com que vocês ouvem e assistem notícias, principalmente relacionadas à pandemia, né? Ter esse cuidado com o corpo, com atividade física, exercício de respiração, meditação, buscar ter uma dieta equilibrada, né? Fazer a higiene do sono, reduzir o uso de álcool, né? Ter uma rotina prazerosa, mas sem aquela cobrança exagerada, né? Até porque
é muito importante você observar qual é a sua necessidade e reconhecer o que é bom para você, né? Até porque aquilo que é bom para mim pode não ser para você. Ou seja, pode ser que correr X quilômetros, igual o pastor Hamilton, né? Faz aí, pode ser muito bom para ele, mas para mim pode ser que não. Para mim pode ser que uma leitura, uma meditação proporcione muito mais bem-estar do que a corrida, né? Por isso que é importante você não extrapolar o seu limite, né? E compreender qual é a sua necessidade. Até porque o que eu estou dizendo aqui são apenas sugestão, né? E não obrigação. Por isso que é importante você se conhecer e viver também de acordo com a sua perspectiva e de acordo com a sua necessidade, né? Até porque não são as atitudes alheias, né, que vão te definir. Em resumo, os momentos difíceis, eles existem e sempre vão existir. Mas, assim como a noite vem, depois da noite vem o dia, né? Depois do choro também vem o alívio. E esse momento vai passar, esses dias ruins vão passar. É por isso que é importante se permitir sofrer, né, chorar e aprender com tudo isso. E compreender que a sua limitação, a sua imperfeição não te define. Até porque viver exige muito da gente, né? E nós não temos aquela obrigação de dar conta de tudo sempre. Nós não somos uma máquina. É preciso nós reconhecermos a nossa humanidade e a nossa limitação e compreender também que o cansaço faz parte, o erro, a dor, a tristeza, né? Tudo isso faz parte da nossa existência e da nossa condição humana. Até porque a vida é uma constante, né? De altos e baixos. E é isso que traz essa beleza do nosso existir. Então, respeitar os limites do seu corpo, das suas emoções, é se permitir ser humano. Então, ao contrário do que muita gente ensina, viver não segue o manual. É algo totalmente singular e individual. Então, nós temos um universo de possibilidades e temos sempre a escolha de não nos tornarmos prisioneiros dessas exigências que são impostas, né, pelos outros e muitas das vezes por nós também. Nós temos a liberdade, inclusive, para dosar as nossas obrigações e assumir os nossos fracassos não como sinônimo de fraqueza, mas como alguém que se permitiu vivenciar a dor, né? Assim como existe o dia bom, existe o dia mau. E todos nós estamos tentando sobreviver de alguma forma nesse mundo de nosso Deus. E vai ter momentos que a ansiedade, ela realmente vai nos sufocar, né? Diante dessa cobrança constante, que tudo precisa ser realizado para ontem, né? E nós temos a sensação de que os dias estão mais, como se diz, mais rápidos e com menos horas, né? Mas nesses momentos nós não podemos esquecer da nossa limitação humana e compreender que está tudo bem, porque se não deu certo hoje, pode ser que vai dar certo amanhã, né? Até porque não existe uma promessa do Senhor que nos isente de passar por situações que nos causam ansiedade, mas existe uma promessa de que Ele estará conosco todos os dias. Em todas as situações de ansiedade, de dor, de sofrimento que nós viermos a enfrentar. E Ele nos dará coragem, força, resistência, resiliência para que a gente precisa, para que a gente consiga superar, né, toda essa situação. Então, como já dizia Freud, um dia quando você olhar para trás, vai ver que os mais belos dias foram aqueles que vocês lutaram. Né? Essa não é uma frase minha, do Freud, e é preciso você reconhecer que se existe um sentido na vida, existe também um sentido no sofrimento, né? E muito provavelmente um momento, uma hora, você vai compreender o propósito disso tudo, mas enquanto isso,
Se permita vivenciar o que você precisa vivenciar, entendendo que essa situação atual, né, não define quem você é e menos ainda diz respeito à sua situação final. Tá joia? Pessoal, muito obrigada e nós nos vemos na próxima live.